A gente muda de assunto agora, né, Fábio, para Isso. repercutir ainda as eleições de ontem, das escolhas dos presidentes da Câmara e do Senado. Já está na linha conosco, nosso Tá sim, convidado. assunto importante, claro, ontem um dia absolutamente cheio em Brasília, como a gente destacou logo na abertura do meio do dia, né? A abertura dos trabalhos no Judiciário, também no Legislativo, 10 horas da manhã, a gente teve pronunciamento de Rosa Weber, presidente do STF, mas a partir daí a expectativa toda ficou claro para as eleições nas duas casas, né? Na Câmara dos Deputados, com a reeleição de Arthur Lira, isso já era dado como certo, ele teve a maior votação da história na Câmara dos Deputados, 464 votos, e no Senado Federal, a reeleição de Rodrigo Pacheco. Ali a situação não era tão certa, mas no final das contas, Rodrigo Pacheco acabou tendo uma boa vantagem em relação a Rogério Marinho, ficou com 49 votos, 32 votos para Rogério Marinho. Professor de Ciência Política e Relações Internacionais, Leandro Consentino, com a gente mais uma vez. Professor Consentino, obrigado pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Queria perguntar para o senhor a respeito do tamanho dessa vitória de Rodrigo Pacheco, porque a gente pode analisar de várias maneiras diferentes, né? Existe a vitória, existe a derrota, existe o tamanho da vitória e o tamanho da derrota para a gente projetar o que pode acontecer em relação às estratégias políticas nesses próximos 2 anos. E uma outra análise, a vitória sobretudo no Senado, que era a disputa mais acirrada. Foi uma vitória de Pacheco ou uma vitória do governo federal, do Executivo? Professor Consentino, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News FM. Um prazer estar falando aqui com vocês novamente. O cenário que você descreveu é bastante importante e bastante interessante para a gente analisar que peso tem o Pacheco em si e que peso tem o governo nisso. O governo pegou em lanças para a vitória do Rodrigo Pacheco, ou seja, a vitória do Rodrigo Pacheco não veio aí por conta própria, como é muito mais, a gente pode olhar para a Câmara ali e pensar que Arthur Lira teve um papel crucial na sua própria vitória e deve, portanto, muito menos ao governo do que Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco teve sua vitória em muita medida assegurada pela própria ação do governo ali, de liberar cargos, de convencer ali os seus próprios apoiadores, e foi, sem dúvida nenhuma, uma derrota importante para o ex-presidente Jair Bolsonaro ali, que tentou buscar uma candidatura alternativa, tentou tumultuar muito fortemente a recondução de Rodrigo Pacheco e acabou não exibindo todo esse poderio. Agora, é importante também a gente registrar que teve ali 32 votos contrários a Rodrigo Pacheco por Rogério Marinho, a própria desistência da candidatura do Girão e depois esse movimento de 32 votos é importante porque significa ali que o presidente atual, o presidente Lula, terá uma pedra no sapato importante no Senado, que com 32 votos pode, inclusive com 27 assinaturas, já pode conseguir uma CPI ali no Senado. Então, é um sinal de alerta importante para o Palácio do Planalto de que essa vitória foi uma vitória importante, mas que não vai ter vida tranquila ali no Senado. No discurso, né? Claro que há uma diferença aí entre discurso e prática, né? Medidas que são concretas. Mas, ao discursar, Rodrigo Pacheco pregou a pacificação e harmonia. E disse também, falou em relação aos ataques criminosos do dia 8 de janeiro, disse que vai buscar punição pelos crimes cometidos por bolsonaristas no começo do mês. Será que a gente vai encontrar esse clima de pacificação, professor? Débora, acho muito difícil que a gente encontre tão cedo esse clima de pacificação, sobretudo com as últimas notícias que a gente vem aí assistindo, né? Hoje mesmo nós tivemos um senador que soltou uma entrevista bomba aí, está dizendo que vai renunciar ao mandato no meio, que vai sair do país, incrimina o presidente da República, o ex-presidente, desculpe, Jair Bolsonaro e o deputado Daniel Silveira ali por conta de uma tentativa de golpe. Daniel Silveira foi preso também novamente. Então, acho que essa pacificação ainda vai demorar um tempo, mas no que concerne ao legislativo em si, e acho que era isso que Rodrigo Pacheco sinalizava, a tentativa de descompressão, sobretudo com o Poder Judiciário. Acho que a grande preocupação aí, nos dois discursos, a grande marca foi o enfrentamento dessa disputa do Legislativo, ou de parte dele, com o Poder Judiciário. E acho que a recondução de Pacheco sinaliza para uma tentativa de pacificação maior do que com Rogério Marinho. Com Rogério Marinho havia ameaças, inclusive, não declaradas, mas ameaças veladas de busca de impeachment de ministros do Supremo, sobretudo de Alexandre de Moraes.
acho que com o Rodrigo Pacheco a coisa tende a se esmaecer um pouco mais, a se pacificar pelo próprio perfil conciliador do presidente do Senado. Professor, é claro que, sobretudo no Senado, né? Porque na Câmara dos Deputados a aliança de Arthur Lira com o governo federal já era clara, já desde o início ali, e todo mundo sabia que o Arthur Lira seria reeleito presidente da casa. Mas, sobretudo no Senado, quando houve, claro, ali uma certa disputa mais acirrada, embora Rodrigo Pacheco sempre tivesse à frente aí nas possibilidades de reeleição. Aliados do governo federal dizem o seguinte: Rodrigo Pacheco teve 49 votos. O governo federal tem mais do que isso no Senado. É claro que são os aliados do governo federal que dizem isso. Então, a partir daí, as estratégias começam a ser traçadas. O que eu pergunto é o seguinte: o governo agora ganhou lastro, quer dizer, foi uma vantagem considerável, uma vantagem confortável, embora o senhor já tenha destacado aí que 32 votos são votos importantes, a princípio, como oposição. Mas o governo acha que mesmo entre esses 32, eleição para a presidência da casa à parte, o governo consegue cooptar uma coisinha ou outra a depender das pautas, né? Cada pauta é uma pauta, pode ser tratada de maneira isolada, mas o governo acredita que tem mais do que 49 votos ali no Senado Federal. Ganha lastro a partir daí para a distribuição de cargos, para tentar apertar um pouquinho um parafuso aqui ou ali quando realmente for necessário? Fábio, é uma pergunta muito interessante. Quer dizer, é o primeiro indício do que seria uma base parlamentar do governo Lula, mas eu acho que ainda não dá para medir, porque isso não é uma medida de governo, né? Isso é uma eleição interna, isso é uma conjuntura toda própria do parlamento, inclusive envolvendo essa disputa aí com o Poder Judiciário. Então não dá para tomar essa disputa como o indicativo do que seria a base parlamentar do governo Lula. Se a gente refletir exatamente no espelho o que tem o governo Lula em termos de distribuição de cargos ministeriais de primeiro escalão e o que tem correspondente à base parlamentar dele, ele não consegue aprovar, por exemplo, uma proposta de emenda constitucional na Câmara dos Deputados. Para aprovar no Senado, ele precisa exatamente desses 49. Então, é imaginar que esses votos todos que foram para o Pacheco caem exatamente no colo do governo e nenhum conta como voto do próprio Rodrigo Pacheco. Eu acho muito difícil trabalhar com essa margem. A gente vai precisar ver o governo funcionar ainda, e aí acho que entra a distribuição de cargos de segundo e terceiro escalão, entra toda a montagem aí mais agressiva do governo no sentido do convencimento, e entra a questão, como você bem colocou, de pauta a pauta, de questão a questão. Vai haver ali parlamentares, seja na Câmara, seja no Senado, que não vão compactuar com determinadas medidas, determinadas questões vindas do governo, e que, independente de terem votado no Lira ou no Pacheco, podem acabar deixando o governo na mão. Então, essa negociação, por hora, ela vai se dar muito no que a gente chama no varejo, né? Porque a gente perdeu aí, e que bom que perdemos, né? Aquela negociação no atacado do orçamento secreto. E aí, então, agora o governo vai ter que negociar um pouco medida a medida, caso a caso. Como vai se dar essa negociação é o que a gente vai ter que esperar. O PT não tem bom histórico nessas negociações. Vamos lembrar que foi daí que surgiram mensalão, petrolão. Vamos ver agora como é que vai ser a condução no governo Lula 3 dessa relação com o Legislativo. Bom, e falando em propostas, né, porque o ouvinte que está nos escutando quer saber de medidas que serão aprovadas, o que muda no dia a dia, né, no bolso, o que afeta diretamente a população. Sem citar especificamente o governo Lula, o Pacheco chegou a criticar algumas ideias de mudar reformas estruturantes, por exemplo, né? Ele disse o seguinte: teremos desafios de matérias importantes para o Senado Federal. O primeiro é o de não deixar retroceder conquistas importantes para o parlamento brasileiro, aqui entre aspas a declaração de Pacheco. Só lembrando que alguns pontos, por exemplo, durante a campanha, o presidente Lula indicou que pretende discutir a reformulação de pontos da reforma trabalhista, que foi aprovada em 2017. Tem uma série de questões aí, né? Como é que o senhor enxerga que deve ser o principal desafio nesse novo mandato, né, na presidência do Senado para Rodrigo Pacheco? E nessas relações também. Débora, acho que a grande questão, o grande ponto a se equacionar é a eleição de um presidente mais à esquerda e de um Congresso mais conservador, mais à direita. Quer dizer, vai haver embate aí, sem dúvida nenhuma, e se o Lula quiser, de fato, ultrapassar a esfera da mera retórica e começar a fazer alterações aí em reforma trabalhista, reforma previdenciária, ou eventualmente
começar a agir erodindo a ideia de responsabilidade fiscal, como ele tem feito nos últimos discursos, ele vai encontrar resistência sem dúvida nenhuma. Então, acho que é importante aí encontrar um ponto de equilíbrio fundamental e que a economia e, sobretudo, as condições socioeconômicas dos brasileiros comecem a dar indícios de melhora. Para isso, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, não desfazer as reformas que já foram feitas, mas começar a acelerar reformas importantes e prementes que foram deixadas para depois pelo governo Bolsonaro, como, por exemplo, a reforma tributária, que já está aí há um tempo sendo pautada, que envolve conflitos importantes entre os entes federados, mas que precisa ser colocada para ontem aí dentro do escopo do parlamento. Da mesma forma, a gente precisa reerguer um mecanismo fiscal, um mecanismo de ajuste fiscal, o teto de gastos, como alguns dizem, já está cheio de furos aí, a gente precisa de um novo marco fiscal aí, e tudo isso passa pela relação harmoniosa entre o Executivo e o Congresso. A disposição do ministro Haddad parece ser nesse sentido, mas a cada disposição que o ministro Haddad esboça, o próprio presidente Lula vai lá e diz alguma coisa desencontrada, sabota as próprias declarações do seu ministro da Fazenda. Vamos ver se, de fato, agora a gente começa com um ano legislativo do ponto de vista em que há uma moderação dessas declarações do presidente e há um compromisso importante aí de chegar a um ponto de equilíbrio junto ao parlamento. Isso é fundamental para a gente começar a ter uma volta à normalidade do ponto de vista não só institucional, depois das lamentáveis ataques de 8 de janeiro, mas, sobretudo, também do ponto de vista socioeconômico, onde o Brasil exibe indicadores muito tristes na atualidade. A minha última questão seria, ou será, justamente a respeito da reforma tributária, né? Você falou aí, professor, realmente é um assunto mais denso, talvez seja o assunto mais pesado aí para esse governo. Claro, reconstrução das instituições à parte, né? Isso entra mais para o lado da simbologia. As instituições foram muito atacadas nos últimos 4 anos e agora esse novo governo, com a união dos 3 poderes, já ressaltada essa união pela ministra Rosa Weber ontem, a necessidade de união de fato dos 3 poderes para que as instituições tomem força novamente no Brasil, esse é um ponto importante. Mas, na prática, a reforma tributária talvez seja o assunto mais denso desse terceiro governo Lula. As vitórias na Câmara dos Deputados e no Senado Federal dá esse respiro para o governo tentar aprovar a sua reforma? Porque a reforma tributária, professor, a gente sabe, todo mundo quer, mas cada um tem a sua, né? E elas são diferentes entre si. As vitórias conquistadas nas 2 casas, será que dá esse respiro para o governo federal aprovar a sua reforma tributária? Perfeito, Fábio. Boa pergunta. Quer dizer, eu acho que a gente tem aí uma questão de que o respiro que vem é justamente ter aliados, ou pelo menos aliados circunstanciais, não vamos nos enganar achando que são aliados incondicionais aí, não são ideologicamente alinhados, não são do partido do presidente, mas são aliados importantes, sobretudo Pacheco deve parte da sua vitória ao governo. Então, ter esses 2 no comando das 2 casas garante ao governo que pelo menos essas medidas concernentes à reforma tributária serão pautadas. Isso é muito importante, quer dizer, quem pauta as discussões no parlamento são os presidentes da casa, são o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Portanto, essa é uma garantia importante que o governo terá de que isso será pautado. Agora, o que ele vai conseguir de vitória dentro dos placares, eu acho que não tem necessariamente correlação com os placares que a gente assistiu. Aí o governo vai ter que trabalhar para conquistar. Para ter uma ideia, se o governo ficar só falando aí para o cercadinho ideológico dele, aí para a esquerda mais próxima, ele tem 1/4 do parlamento. Então é muito pouco para quem quer fazer uma reforma tributária que precisa de maioria constitucional, de maioria quórum qualificado, que a gente chama que são 3/5. Ele vai precisar trabalhar muito para conquistar esses votos e, como você bem disse, como cada um tem a sua reforma tributária distinta, vai precisar achar um ponto de equilíbrio, né? Para além da reconstrução de instituições ser simbólica, ela também é importante no sentido de, por exemplo, conquistar e conversar, ter interlocução com opostos, com o centro, com a direita. O presidente Lula precisa ir além da sua mera base de esquerda, com quem ele se comunica frequentemente, e precisa conversar com setores do centro, setores da direita. Nesse sentido, o papel dos governadores estaduais também é muito importante. Ele já teve uma primeira reunião aí com todos os governadores por ocasião dos lamentáveis ataques de 8 de janeiro, que ele retome essa relação importante aí para conseguir esses votos é fundamental para fazer andar essa reforma tributária que hoje é uma prioridade
absoluta para o país e, sem dúvida nenhuma, precisa ser também no Congresso Nacional e no governo federal. Muito bem, Leandro Consentino, professor de Ciências Políticas e Relações Internacionais. Obrigada pela atenção aqui com a Band News FM. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho. Eu que agradeço, Débora, Fábio. Um grande abraço a vocês e um grande abraço aos ouvintes da Band News FM. Obrigado, professor.